envergonhado, né, pastor? O senhor poderia me informar, me explicar uma forma assim, por que nós não estamos sendo envergonhados ou nós não estamos sendo perseguidos e, da mesma forma, é motivo de sermos envergonhados? É porque, na verdade, nos falta, pastor, uma entrega total, uma entrega de totalidade, de compreensão do valor do Evangelho e do nosso chamado. Nós vamos ver que Paulo ele chega a dizer que de nada fazia questão, contanto que cumprisse a sua carreira e o seu ministério com alegria, de apregoar o Evangelho que foi lhe entregue. Então você vê que existia em Paulo uma alegria, e em todos os outros que morreram e foram atormentados, torturados, eles fizeram isso com muita alegria, porque eles conseguiram realmente amar o Evangelho. O que é o Evangelho? Ofertar ao mundo, ou dizer ao mundo as boas novas de Cristo, as boas notícias. E hoje nós temos, infelizmente, nos ocultado a isso. Falamos muito superficial acerca da questão do Evangelho. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma superficialidade muito grande. Eu sei que tudo isso faz parte do fim dos tempos. Eu sei que no fim dos tempos, na verdade, nós vamos até ver daqui a pouco que a fé de muitos esfriará. Mas só que aqueles que ardem em seu coração o desejo, o amor a Deus em pregar o Evangelho, ele deve cada vez mais alimentar essa alegria dentro de si. É verdade. Porque olha o que a Bíblia diz, pastor. Olha o que está escrito. E sereis odiados por causa do meu nome em todas as nações. É o final que ele fala. Será entregue para seres atormentados e matar-vos-ãos. E sereis odiados de todas as gentes ou de todas as nações por causa do meu nome. A igreja ela só pode ser odiada se ela entende que ela tem que pregar o nome de Cristo. É verdade. Porque o que traz o ódio do mundo, aqueles que são de Cristo, são quando eles pregam Cristo. E pregar Cristo é exatamente ir contra o mundo. É contra o sistema. Contra o sistema desse mundo. Então, se nós nos aliamos ao mundo, então nós não conseguimos fazer o efeito real que Cristo quer que façamos. Então não há ódio, porque nós estamos dentro do mesmo curso. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos 12, que está escrito lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando nós nos conformamos com o mundo, nós estamos vivendo a forma... Não vai incomodar. A forma desse mundo. E se estamos vivendo a forma desse mundo, não tem como o mundo nos odiar. É verdade. Não tem como o mundo se levantar contra nós. Porque quando nós pregamos a luz, a palavra que é luz, nós incomodamos as trevas. Aqueles que estão vivendo dentro de tudo aquilo que é contrário à palavra, claramente que eles vão se ofender e vai começar a odiar a igreja. E vai começar a odiar o cristão. Porque nós não viemos aqui para ser amigo do mundo. Jesus não nos libertou para ser amigo do mundo. Pelo contrário. Até ele mesmo diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então a igreja que é amiga do mundo, ela não perturba o mundo no sentido de criar de uma boa forma a visão de que eles precisam mudar de vida. Até porque o objetivo do Evangelho é levar os homens a conhecer a Cristo para morarem no céu, para ter uma vida mudada, transformada. Então essa é a visão do Evangelho. Olha o que disse o Senhor Jesus certa vez. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não sois do mundo, antes do mundo eu vos tirei, é por isso que o mundo vos odeia. Então, pastor. É verdade. Então, Almir, precisamos tomar uma atitude. Almir, eu preciso tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude de sermos protestantes contra o modelo deste mundo. Sermos protestantes contra tudo aquilo que fere a Deus.
e sermos canal para abrir a visão dessas pessoas acerca do Evangelho, acerca da Boa Nova, acerca de Jesus Cristo. Só que o que ocorre, pastor? A igreja, lamentavelmente, de um modo geral, ela tem vivido igualmente ao mundo. Misericórdia. Infelizmente, a igreja que era para protestar, ela entra no mesmo sistema do mundo político. Infelizmente é uma realidade. Verdade. As igrejas se aliaram politicamente, onde nós temos visto vergonhas, coisas terríveis. Homens de Deus que deveriam levar a sua igreja a orarem, porque a Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus só vai ser Senhor da nação quando a igreja dobra seus joelhos. E não quando a igreja se levanta mostrando, eu sou de ciclano, eu sou do presidente fulano, eu sou do deputado X. Não. O posicionamento da igreja, pastor, é só orar. E deixar que Deus ele trabalhe de acordo com a oração que a igreja se levanta a Deus. É Deus quem conhece presente, passado e futuro. A onisciência pertence a Deus. Mas nós queremos achar que fulano de tal é quem vai melhorar a terra, é quem vai melhorar o Brasil, é o deputado, e nada disso acontece. E alianças, a né, qual Deus não disse que era para fazer. Para fazer. Eu sei que a política está em todo canto, mas a igreja deveria Que Deus disse que não era para fazer. Abraçar a palavra de Deus e permitir que ele se resolva e nós oremos. A posição da igreja é orar. Mas, lamentavelmente, quando nos unimos a essa questão, nós não vamos ser perturbados. Nós não vamos ser atormentados. Nós não vamos ser torturados. Volto a dizer, isso é masoquismo? Não é masoquismo. Isso é vivenciar a palavra. Quem disse que nos últimos tempos seríamos atormentados e odiados por todas as nações? Não foi nós que dissemos isso. Quem profetizou isso foi o próprio Cristo. E se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos nos levantando para pregar o Evangelho. Pastor, hoje nós estamos mais envolvidos com o mundo do que com o mundo de Deus, do que com a espiritualidade. Eu me lembrei aqui, Moisés, a Bíblia diz que Moisés, está escrito em Hebreus, sendo já grande, já homem, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Porque tinha por maior riqueza o vitupério de Cristo do que as riquezas do Egito. Moisés, ele tinha em seu coração a promessa de que o Filho de Deus se levantaria um dia. E ele poderia muito bem se apegar ao Egito e viver como rei, como filho do rei. Mas ele preferiu anular tudo isso. Rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque tinha por maiores riquezas o vitupério, os sofrimentos de Cristo, do que a riqueza do Egito. Mas hoje nós somos convidados a participar de um mundo que dá lucro. E esquecemos de que somos chamados para viver um mundo diferente. Até porque, pastor, igreja, no seu original significa eclésia. Tirado de dentro. Tirado de dentro, chamados para fora. Fomos chamados para fora de um mundo de pecado, de um mundo de iniquidade, de um mundo de corrupção, para vivermos um mundo diferenciado. Não é tirado do mundo físico, mas espiritualmente somos chamados para fazer a diferença nessa terra. O Senhor Jesus se revelou para a igreja, para que a igreja possa revelar-se os seus mistérios, revelar a sua salvação aos homens que permanecem no sistema do mundo. E, lamentavelmente, hoje nós estamos nos deixando nos levar, né? É por isso que nós não vemos ainda acontecer. Só que existe uma coisa, pastor. Toda vez que nós não entendemos a determinação do Senhor, chegará um tempo que Deus criará uma situação para que a gente se desperte. E quando Deus cria a situação, não é bom. Não é bom porque Ele quer que façamos com prazer e alegria
as suas ordenanças. Nós vimos que a igreja, nos primeiros séculos, o Senhor disse, é esse que ainda deve permanecer até hoje. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor também disse, pregai o evangelho, ide em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que os nossos irmãos, os discípulos, né, os judeus salvos em Cristo, eles resolveram ficar acomodados. Até que Deus permite a perseguição da igreja. Em Jerusalém. E foi quando morreu Estevão, e morreram muitos daquela época. E então eles entenderam que eles precisavam ser espalhados. Se espalharam com medo das perseguições, mas começaram a proliferar o evangelho. Começaram a pregar o evangelho. Então, não é bom que Deus crie situações, é bom que entendamos e obedecemos a sua palavra. Com naturalidade, com prazer. Como eu disse que muitos homens de Deus, eles fizeram isso com prazer. Uhum. Né? Eles tinham prazer em apregoar o evangelho. E apregoar o evangelho vai ser sempre sinônimo de provocar o mundo. E nós precisamos provocar o mundo através do ID do Senhor. Eu, Almir, preciso provocar o mundo através do ID do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa pelo evangelho. E nós precisamos do Senhor, precisamos fazer alguma coisa para que cada vez mais se cumpra a palavra do Senhor. O Senhor diz, e sereis, né, no 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E isso só acontece se nós começarmos a entender que precisamos pregar o evangelho. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar nessa naturalidade até um tempo que Deus realmente se levante. Eu tenho tristeza, pastor, porque eu pensei que com essa pandemia a igreja iria despertar. É verdade. Eu pensei que nós que escapamos da morte pela pandemia iríamos nos tornar mais crentes e mais evangelistas. Mas, infelizmente, parece que nós não entendemos. Volto a dizer, eu sei que estamos em um tempo de frieza espiritual, porque nós vamos ver que isso também é profético. Mas, dentro dos salvos reais e verdadeiros que vivem em Cristo, deve arder essa vontade. A vontade de apregoar o evangelho. Isso deve arder em nossos corações. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele chega, lá está escrito em Mateus, se eu não me engano, 9 ou 10, que ele vendo a multidão, ele teve íntima compaixão, porque andavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. O senhor veja a visão que o nosso mestre tinha acerca da multidão. Ele sentia compaixão pela multidão, porque via como ovelhas sem pastores, maltratada, desgarrada, sem saber, sem direção. Né? E eu deixo aqui uma pergunta. E qual é a visão hoje que nós temos da multidão? Porque o nosso Senhor, ele olhava a alma. E, infelizmente, os homens estão mais preocupados com a lã. Pastores que me ouvem, pastoras, evangelistas, obreiros e servos. É tempo de despertarmos. Olhar a multidão como ovelhas que precisa ser trazida para o aprisco. Continue, pastor. Então, pastor, no versículo 10, isso é outra coisa que deve nos chamar a atenção. Volto a dizer, do capítulo 1 ao capítulo 14, são os princípios de dores. São o início profético que evidencia, que marca, que é um sinal do fim dos tempos e da vinda de Jesus. Tudo que nós já lemos aqui, inclusive esse 9 de a igreja, né? E sereis atormentados e matar-vos-ão.
né, e sereis odiado de toda a nação, faz parte de um tempo profético para o fim. É o que o Senhor profetizou. E outra coisa que é estremecedor, é isso que está acontecendo em nosso meio. E que se iniciou desde aquele tempo, mas que se estendeu, e hoje estamos vivendo isso de uma forma tão intensa. É a questão do versículo 10. Olha o que ele diz: nesse tempo. Que tempo é esse que o Senhor está dizendo aos discípulos, aos apóstolos, que lhe perguntaram quais os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? Ele diz: nesse tempo, no tempo profético, no tempo perto da sua vinda. Olha o que ele diz: muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Existem outras passagens que dizem: se odiarão uns aos outros. Misericórdia. Estamos vivendo esse tempo. E isso, queridos, não é somente para o mundo. O mundo também está assim. Né? O mundo também está à flor da pele. Se o senhor for ver, tudo é um motivo para guerra. Tudo é um motivo para matar. Tudo é um motivo para se irar e brigar. Sensíveis. Esse tempo chegou. Mas o que é mais preocupante nesse tempo é que, se a igreja não vigiar, ela vai gradativamente criar uma situação de guerra dentro da igreja. E, lamentavelmente, uma parte da igreja está vivendo isso. As pessoas, elas não conseguem se amar como deveriam. As pessoas da igreja, nós irmãos, temos se chateado por coisas banais. É verdade. Temos ficado de mal, que é outra coisa terrível, até o nome já diz, de mal. Tudo isso é profético para esse tempo. Mas que, olha o que o Senhor disse, isso é mistério que aconteça. Mas ele diz que também não acontecerá em todo canto. Acontecerá em muitos lugares, mas não em todos os lugares. Isso significa que estamos sendo avisados pelas Escrituras. Então, eu tenho que ter a maturidade de não viver, de não querer viver. Muito bem. Se uma vez a Bíblia me ensina que eu tenho que perdoar, e aí o texto diz que odiarão uns aos outros, é questão de equilíbrio emocional e decidir. É uma disposição interna de querer perdoar. É uma disposição. Da mesma forma que a pessoa tem uma disposição interna de não querer conta, né? Não quero conta, não quero irreconciliáveis, né? Serão irreconciliáveis. Não quero papo negativo. Nós temos que ter a maturidade como homens e mulheres de Deus, de ter a disposição de não aceitar, sabendo que nós temos pouco tempo nessa terra, então é melhor guardar os bons sentimentos e não viver a parte ruim que está profetizado que vai acontecer. Né? Exatamente. Né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha o resultado. O que é muitos serão escandalizados? Quando eu falo aqui de escândalo, está falando da fragilidade na fé. Quando eu falo aqui de escandalizado, está se falando que muitos, eles vão abandonar a fé. Eles vão deixar a fé exatamente por causa dessas situações. Porque eles não vão suportar ver dentro de uma igreja pessoas zangadas, pessoas de mal, pessoas se traindo, e aqueles que não estiverem firmes em Cristo e entender que tudo isso tem que acontecer, né? Eles vão gradativamente deixar a fé. Vai deixar a fé por causa de tudo isso que nós já vimos, né? A questão de guerra, rumores de guerra, o falso Cristo que vai adentrando na igreja, aqueles que dizem que são de Cristo e não são, né? Os terremotos, tudo isso vai somatizando, e especialmente a falta da unidade na igreja. Vai fazer com que alguns estejam escandalizados e abandonem a fé, e deixem a fé. É por isso que no versículo 12, né,
E diz, e por se multiplicar a iniquidade, O amor de muito. o amor de muitos. Existe outros que dizem quase todos esperar. Mas aquele que é perseverar até o fim Esse será salvo. Então nós estamos vivendo um tempo que a igreja tem que deixar de meninice. Né? Porque as iniquidades, pastor, elas são diversas, até mesmo existe muita gente que elas põem a sua simpatia ou até mesmo a sua estrutura em homens líderes. E de repente esse líder, ele não é o que ele pensa, ele não é o que ele demonstra ser. E de repente essa pessoa se decepciona tanto que ela deixa Cristo por causa dessa situação. Expectativas frustradas. Exatamente. Né? Então são muitas lideranças que lamentavelmente deixam a desejar em nosso tempo. Muitas lideranças. Eu me lembro, pastor, isso tudo soma-se. Eu me lembro que eu tenho, como eu falei, 30 e poucos anos de evangelho. E eu vivi um tempo de evangelho em que os pastores, eles não dormiam direito. Eu vivi um tempo em que os pastores, eles estavam todo o tempo preocupados com as suas ovelhas. Eu vivi um tempo que se um membro da igreja estivesse doente, o pastor largava a sua família e ia cuidar, independente de qual fosse a ovelha. Não era uma questão de amizade, não era uma questão de simpatia, era uma questão de saber aquilo que Deus um dia disse a Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. O homem que ele ama a Deus verdadeiramente, ele não tem distinção de ovelha. Ovelha rica, ovelha pobre, ovelha magra, ovelha gorda, todas as ovelhas são do Senhor e para o Senhor. Então ele se preocupava de uma forma generalizada com qualquer ovelha que tivesse em situações de necessidade. E eu digo ao Senhor, antigamente, com certeza, filho de pastor não queria ser pastor. Porque o verdadeiro pastor naquele tempo, eu digo há um tempo atrás, não tão longe, ele renunciava, ele não tinha tempo com família. Ele não tinha tempo para a mulher. Ele tinha tempo para o chamado. E também tinha uma mulher compreensiva que entendia o seu chamado. Então, tudo isso, a falta de tudo isso, faz com que haja, na verdade, né, uma queda na fé. Né? Até porque nós temos visto coisas absurdas, muito absurdas, né? E faz parte do fim dos tempos, infelizmente, quando não se vigia. É claro que até hoje ainda existem bons pastores. Com certeza. Ainda existem pastores sem generalizar, e, de fato, eles entendem seu chamado. E que eles realmente estão prontos a sofrer em pró da ovelha. Né? E ainda existe isso. Mas estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde muitos têm, né, desviado-se da fé por causa das iniquidades. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos espera. Então nós temos vivido esse tempo. Né? Ele diz também que trairão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão ou odiarão. Mas se a igreja ela não for inteligente para entender o primeiro mandamento, ou melhor, o segundo mandamento, amar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a igreja não entender que nós precisamos nos amar como a nós mesmos nos amamos, quando eu penso que eu devo te amar como eu me amo, tudo que eu quero para mim, eu vou querer para o Senhor. E eu não vou querer para mim o mal, eu vou querer o bem, então eu vou querer o bem para o Senhor. Se o Senhor for ver, toda a Bíblia, quase toda ela, está ligada ao falar do relacionamento interpessoal. É o segundo mandamento, é o trabalhar de Deus em todo o tempo, é porque Deus sabia que haveria esse tempo. Um tempo de traição, um tempo de ódio, um tempo em que seria difícil a nossa comunicação, mesmo sendo crentes. O Senhor sabia disso. E por isso o Senhor criou tantas coisas
que mostram acerca da relação interpessoal entre nós, homens com homens. Não só dentro da igreja, especialmente da igreja, até porque, olha o que a Bíblia diz, que eles sejam um, assim como nós, assim como eu e tu somos um. não é isso? A Trindade Santa é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A unidade do Pai e o Filho, Jesus chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Um em unidade, um em pensamentos, um em vontades. E assim deve ser a igreja para que o mundo veja em nós o testemunho e seja como imã para atrair as pessoas. Nós vimos isso no primeiro século, o que aconteceu quando uma igreja ela viveu unida. Nós falamos muito disso, mas esquecemos de viver nesse século XXI. É verdade. Falamos muito acerca da igreja de Atos, da união. Sim. Eu gosto quando a Bíblia diz que a união era tão linda dentro da igreja, que a cada dia o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos, por causa da união. Essa deficiência aí de se pregar bonito, ter um bom discurso, uma boa oratória, um bom sermão, bonito sermão, mas não sai do papel. Porque quando a Bíblia diz que ninguém sentia falta de nada, pastor, era porque era repartido mesmo. Claro. Né? Era repartido, ninguém era preso a nada. Mas hoje a gente viveu em comum. Vivia em comum. Imagine uma igreja com esse mesmo sentimento. Com esse mesmo sentimento. Quando eu falo assim, eu me incluo. Né? Claro, estamos incluídos, sem dúvida alguma. A gente não vai ser hipócrita aqui. É claro. Estamos falando da nossa deficiência. Né? Não sentia falta de nada. E a questão de não fazer acepção de pessoas, porque hoje o dar para quem tem é fácil. Porque quando eu dou para quem tem, eu estou esperando uma volta. Mas um dos motivos que o nosso Deus, bom Deus, corrigiu a nação de Israel, um dos motivos, foi que eles não estavam nem aí pelas causas das viúvas, que era dependente, os estrangeiros eram dependentes e os pobres eram dependentes. E Tiago vai dizer que a verdadeira religião, né, é aquela que visitar os órfãos e as viúvas. As viúvas, pessoas dependentes. E aquele que dá ao pobre está emprestando a Deus. Exatamente. E o que é triste, pastor, é que se nós não vigiarmos, volto a dizer, é mistério que aconteça isso nesses tempos. É mistério que haja traição, lamentavelmente, ou melhor, tem que se cumprir. Eu não vou dizer lamentável porque eu estou indo contra aquele que Cristo falou. É o que tem que acontecer. E isso aqui, essa fala, o Senhor falou para os próprios discípulos. Trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. É o que nós temos visto. Mas o que eu quero mais deixar claro é que nós podemos, mesmo dentro desse quadro, não é desfazer a palavra, mas é viver de uma forma diferente, de forma que as coisas aconteçam beneficamente no nosso meio. Porque isso atrapalha a ação de Deus no meio da igreja. Uma igreja que ela vive no ódio, na traição, Deus não pode se manifestar. Não pode se manifestar porque é contrário. Mas a igreja que ela, mesmo dentro de toda essa dificuldade, ela está vivendo os princípios divinos, Deus há de se manifestar. Eu me lembrei aqui agora, pastor, eu fui fazer propaganda de uma igreja, essa mania de coçar a cabeça. Eu fui fazer uma propaganda de uma igreja da Assembleia de Deus lá em Paripe. E eu conversando com um pastor, fiz a propaganda e tal. Aí eu olhei assim no mural da igreja, do lado de fora. Aí tinha escrito assim, culto da humilhação e perdão. Eu digo, glória a Deus. Glória a Deus se toda a igreja tivesse um dia específico
para humilhação e perdão. Onde nós não esquecêssemos de uma sinceridade de pedir perdão ao outro para restaurar a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, mas é porque eu não lembro agora. Mas a Bíblia vai falar que essa oração só é ouvida quando há unidade, quando todos são um. Se eu me lembrar daqui a pouco eu vou dizer. Mas quando ele fala a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos, ele vai falar antes acerca da igreja estar unida, para que isso aconteça. E eu disse, pastor, eu gostei desse culto. Quisera Deus que toda a igreja fizesse esse culto. Aleluia. Aí é o que ele me disse, varão, mas não era assim não, amigo. Nós conseguimos, não sei se foi 100 ou 200 senhoras, ele foi um número muito grande de senhoras. Era o grupo lindo da igreja. E ele fez, meu irmão, era uma unidade só. Só que esse grupo começou a deteriorar, começou a entrar em guerra entre si. Esse grupo começou então a disse-me-disse, a falar mal um do outro, a ocultar um do outro as verdades. E então começou a minguar o grupo. Muita gente começou a sair da igreja. E ele, pastor, ele disse, eu fui orar a Deus. Eu fui orar a Deus e o Senhor me disse, faça um culto de perdão e humilhação constante. Aí ele fez, e aí é por isso que eu fiz esse culto. E diga ao Senhor, esse culto dá resultado. Porque hoje a igreja voltou à unidade novamente. A igreja voltou a ter uma visão dos céus. A igreja voltou a ter uma visão onde Deus ele pode se manifestar. Pastor, não tem como eu e o Senhor não se relacionar bem e queremos que as nossas orações cheguem ao céu, porque não chega. A gente até tenta, mas não chega. A Bíblia diz, não se ponha, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se eu tenho alguma coisa contra o Senhor, eu tenho que chegar ao Senhor e falar. Naquele mesmo dia. Antes de escurecer. Porque quanto mais demora, mais pior. Vira ressentimento, ódio. E vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Para perdoar é mais difícil. A raiz de amargura. E se tratando de perdão, o perdão é uma isenção de culpa. É você tirar a culpa. E outra coisa, o perdão elimina toda a retaliação. O perdão religa as amizades. Né? Eu vi um sentido de perdão que diz que é pagamento da dívida. Quando você perdoa, você paga a dívida. Você deixa a pessoa livre. E o perdão, ele tem esse poder de tirar o peso da consciência, o peso do coração, mas quando esse perdão, ele é genuíno. Quando esse perdão é verdadeiro. Né? O perdão, ele tem um poder intenso. Até porque, eu gosto de falar isso também. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas em seu favor está a vida. Mas tem gente que ele quer trazer a ira o tempo todo, quando nem o mesmo Deus ele tem uma ira tão intensa. A ira do Senhor dura só um momento. A alegria pode durar uma noite, né? Não, o choro pode durar uma noite, porque ele está tratando disso aí. Mas graças a Deus que a ira do Senhor ela só dura um pouquinho. Só um momento. É muito raro, até porque se Deus mantivesse sua ira sobre nós... Davi está dizendo aí que o que ele fez, né, o que ele estava passando, ele merecia morrer. Mas graças a Deus, que a ira de Deus só dura um pouquinho. Só dura um pouquinho, muito bem. Não é? Então, mas muitas vezes, nós queremos manter um coração perverso, um coração, né, como a Bíblia fala, de traição, de ódio, que mantemos isso e pensamos que estamos bem. Mas, infelizmente, se mantermos assim, nós vamos transmitir isso, e a coisa não vai funcionar dentro das igrejas. Infelizmente. Olha, o Senhor Jesus, ele certa vez expulsou um demônio, que havia um homem que era cego e mudo. E quando o Senhor expulsa esse demônio maravilhosamente, o mudo, né, começou a falar e começou a ver. A multidão então se alegrou. Não é esse o filho de José?